Olá, pessoal. Uma alegria estarmos mais uma vez juntos neste especial Saúde e Diagnóstico, que, como você sabe, é uma parceria com a CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E hoje vamos abordar mais um tema importante, que são os principais avanços discutidos no 47º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, que foi realizado em Fortaleza. Muitas novidades, muitos avanços debatidos, e aqui, então, vamos trazer esses temas para vocês. Mas antes, vamos iniciar com a palavra do nosso presidente da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Olá a todos, é com grande prazer que eu anuncio mais um especial Saúde e Diagnóstico. Teremos hoje a participação de Elizabeth Menezes e Jorge Terrão, pela SBAC, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, que acabou de concretizar com grande sucesso mais um congresso em Fortaleza. Tivemos nossa participação e eles falarão, juntamente com Joseli Chiarella, um pouco sobre os avanços na área da medicina laboratorial, do diagnóstico precoce e preciso e o que mais nós podemos fazer para, de fato, fazer toda a diferença para a saúde aqui no Brasil. Obviamente, contaremos com a participação especial e sempre brilhante de Elias Awad, que conduzirá esse bate-papo hoje de uma forma leve e descontraída. Tenho certeza que vocês gostarão e, por favor, compartilhem nas mídias sociais, dando o seu like e, obviamente, acompanhando os próximos que virão. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Carlos Eduardo, sempre trazendo uma palavra otimista e, principalmente, receptiva aqui aos nossos convidados. Muito bem, hoje, então, como eu disse, vamos abordar, discutir os avanços que foram apresentados no 47º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas. Iniciando pela nossa Joseli Chiarella, farmacêutica e assessora técnica da CBDL. Joseli, mais uma vez, uma alegria estarmos juntos. E já nessa introdução, que você trouxesse um pouquinho também da sua avaliação deste grande evento. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui outra vez. Eu acho que a SBAC marcou uma situação que temos vivido nesse momento, que é a possibilidade de nos encontrarmos, e isso eu acho que foi uma coisa bastante importante. Nós estamos num momento de vários eventos, nesse segmento, o evento da SBAC foi o primeiro, então foi um momento que as pessoas puderam ir a um lugar, se encontrar, trocar experiências. Eu olho sempre a situação muito do ponto de vista das empresas, então, assim, lançamento de novos produtos, novas oportunidades, que a gente fez muito esse trabalho ao longo desses 2 últimos anos, virtualmente, de trazer as novidades, mas eu sempre digo assim, tem uma perda quando a gente traz uma novidade, porque ela é praticamente uma coisa unilateral. Então, num encontro presencial como foi a SBAC, essa possibilidade da via de 2 mãos para a apresentação de coisas novas que todo mundo está fazendo, tanto na área acadêmica, quanto do ponto de vista comercial. Acho que foi uma excelente oportunidade e escapar um pouquinho do friozinho daqui da região sudeste, e nós pudemos nos reunir lá no calor e no aconchego da região nordeste, lá em Fortaleza, no Ceará. Muito bom, Joseli. Vamos falar bastante, então, sobre esse calor que vocês trouxeram dessas discussões que aconteceram no Congresso. Conosco também a doutora Maria Elizabeth Menezes, a doutora Beth, PhD em Microbiologia e Biologia Molecular e presidente da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, doutora Beth, e gostaria também que já nessa introdução você fizesse um pouco do apanhado geral desse 47º Congresso. Boa tarde, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar entre vocês. O ponto alto, como já foi falado pela nossa colega, foi o fato de podermos trocar, dialogar com os colegas pessoalmente, porque, apesar de todas as reuniões tidas anteriormente, nada se compara a falar pessoalmente com os especialistas, com os expositores. Para nós, da SBAC, foi uma grande satisfação, uma vez que por 2 anos não aconteceu nada presencialmente,
e puderam ver nossos colegas as novidades tecnológicas ao vivo, ou seja, as máquinas, os reagentes. Puderam eles assistir aula de grandes especialistas, tirar dúvidas, e o ponto alto é a tecnologia. Realmente a tecnologia, o que a pandemia trouxe foi uma mudança comportamental relativa a introverter novas tecnologias dentro do laboratório, e todos os colegas, os congressistas lá presentes estavam procurando por novas metodologias a serem implementadas para que possam servir melhor à sociedade no âmbito do diagnóstico laboratorial. Importante, sim, essas iniciativas são bastante ricas, né? E essa troca de experiência, então, nem se fala. Dr. Jorge Terrão, farmacêutico, bioquímico, gestor de operações hospitalares do Tomasi Laboratório e tesoureiro adjunto do SBAC, também obrigado por aceitar o nosso convite, e, igualmente, gostaria que você apresentasse um pouco do seu olhar sobre o Congresso. Primeiro, boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer e uma honra estar com vocês. E com relação ao Congresso, acho que as duas colegas já colocaram bem, né? O ponto alto para mim foi realmente rever os amigos, rever os colegas, ver a satisfação do encontro, né, dos colegas com os fornecedores, com os seus estandes, participar da alegria de estarmos todos juntos e numa cidade, como disse a colega, fugindo do frio e indo para uma temperatura mais agradável, enfim. Mas, assim, muita coisa boa colocada, não só na área das novas tecnologias, mas uma coisa que me chamou a atenção também muito com relação à gestão, né? Então, assim, foi, ao meu ver, um evento que permeou todas as áreas das análises clínicas, mas com uma ênfase bastante importante para a gestão. Eu acho que a gente vem estudando muito gestão, atravessamos momentos difíceis, momentos complicados no país, seja politicamente, economicamente, mas assim, uma coisa chamou a atenção. Todos os colegas muito envolvidos e imbuídos de trocar experiências, de passar aquilo que está convivendo, aquilo que está vivendo no seu estado, e, às vezes, voltando a lembrar que os problemas são os mesmos, podem mudar de estado, mudam de cor, de intensidade, mas a gente consegue juntos realmente fazer ganhar essa força, né? Então, acho que para mim foi o grande ponto alto. Como eu disse, nos aprofundar bastante nesse olhar de vocês. Joseli, mantendo então essa nossa linha, houve uma grande troca de experiências e atualização de conhecimentos, né? Tecnicamente, eu gostaria que cada um pudesse trazer, começando pela Joseli, o que é que marcou, o que é que você tirou de mais rico tecnicamente desse congresso, Joseli? Olha, dos avanços tecnológicos que a gente tem e que já está disponível, eu fiquei bastante impressionada com a possibilidade de ter um laboratório numa bancada de pouco mais de 1 metro, fazendo mais de 100 determinações por algumas pequenas variações da metodologia, que é a possibilidade dos testes point of care. Então, eu acho que isso trará, de fato, uma mudança bastante importante no segmento, e eu acho que esta metodologia chega aos laboratórios de análises clínicas com um preço também competitivo, porque isso tem que ser acessível no mercado, mas eu diria que a gente pode até chamar de uma miniaturização do laboratório. Então, a tecnologia, isto foi puxado, já vinha vindo, mas a Covid acentuou essa possibilidade da gente ter pequenas estruturas laboratoriais, que ainda a Anvisa está trabalhando um pouquinho nesta regulamentação, em espaços fisicamente pequenos, com a possibilidade de fazer muitas determinações que podem, de fato, trazer benefícios imediatos para o paciente, porque o resultado vai ficar disponível no momento. É uma mudança muito importante para a gente. Nós temos aqui uma sistemática no Brasil, porque nós dependemos ou do agendamento, quem faz o exame no SUS, ou do plano de saúde, da aprovação, se deslocar até o médico para pegar um papelzinho, para depois ir para o laboratório. Hoje nós estamos baseados nisso, mas
eu acho que isso vai ser um movimento que vai mudar um pouco. Então, as tecnologias point of care que nós estamos começando a introduzir, eu acho que elas trarão grandes avanços e uma mudança de paradigma bastante importante. Sem dúvida, Joseli, bem levantado, realmente estamos acompanhando, né, ou como pacientes, né, ou como atuantes da área da saúde, uma grande evolução nisso. Doutora Beth, para você, qual foi o aspecto técnico mais rico desse congresso? Eu quero puxar um ponto que a Joseli falou, e que eu discordo um pouco, né? Mas eu acho que é bom quando as pessoas não pensam da mesma forma. A miniaturização de plataformas, ela começou em 2000. E, na realidade, ela começou em 2000 na área de alimentos, com os transgênicos, por causa dos alimentos transgênicos, por causa da exportação, tinha que ser feito um diagnóstico e não um teste de screening, né? Tinha que ter uma certificação para os alimentos que estariam sendo, que saíam do Brasil para os outros países. O Brasil não exigia ainda. Então, na Alemanha, vários equipamentos miniaturizados começaram a ser desenvolvidos. Eu tive a oportunidade de usá-los aqui no Brasil, mais especificamente em Florianópolis, para fazer exames para ver se havia milho transgênico ou soja transgênica. Então, por que é bom saber o histórico? Porque não é só a Covid, não é só o HIV que trouxeram mudanças, porque a mudança tecnológica, principalmente se tratando de biologia molecular, ela vai a vários campos de aplicação. Também gostaria de enfatizar que, quando a gente fala em point of care, no Brasil, esse nome eu acho que não é o melhor escolhido, porque a ideia do point of care é que você vai numa unidade de cuidado e não em outro lugar. O laboratório, ele está fazendo, e em função da miniaturização de plataformas, ele faz exames que o tempo de geração do resultado é rápido. E isso que eu queria deixar bem claro, não é screening, enquanto outros locais de saúde, e isso eu acho que é importante para a população, se faz uma seleção. Eu estou ou não estou com alguma coisa, mas em termos de saúde pública, em termos de tratamento, tem que ter o diagnóstico laboratorial. Nesse âmbito do diagnóstico laboratorial, eu diria o seguinte: a miniaturização de plataformas já está ajudando desde 2000, principalmente na área molecular, e agora outras áreas como bioquímica também, onde os parâmetros aumentaram. Porém, o cuidado que tem que se ter no laboratório, embora seja 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados, e as legislações que têm que ser seguidas são as mesmas, independente de um grande laboratório ou um pequeno. Mas o mais importante é o público entender que o diagnóstico laboratorial só sai de laboratório. Nos outros lugares pode ser feito o screening, mas o diagnóstico laboratorial, para ele ir ao médico, tem que ter o aval de laboratório. E nesse ponto é que a miniaturização ela veio ajudar, porque o laboratório pode fazer um exame criterioso e com tempo de geração menor, ou seja, o resultado sai mais rápido, mas é um diagnóstico. E, além disso, para o paciente, é bom, porque existe uma capilaridade muito grande de laboratórios e postos de coleta no Brasil. Então, os postos de coleta também podem fazer esses exames, principalmente porque a fase pré-analítica de um exame também, a fase analítica e pré-analítica são importantes serem realizadas sob controle. Seria isso que eu gostaria de colocar. Antes do doutor Jorge, Joseli, eu tive com o Carlos, né, numa conversa muito
agradável, né, uma grande entidade de farmácia. Até se falou que talvez até as farmácias pudessem ser alguns pontos de coleta e, claro, encaminhados depois para os grandes laboratórios poderem fazer esses, né, os resultados, as análises e os resultados, Joseli. Não, então, eu acho que a farmácia é uma outra questão. Eu acho que, quando eu digo que a miniaturização é importante, porque hoje nós temos uma sistemática aqui no Brasil, nós temos um Brasil gigante. Então, os laboratórios que estão mais longínquos, eles hoje poderão ter uma possibilidade de oferecer um painel maior de exames que ele tem, com resultados mais prontamente, porque alguns exames que eles teriam que mandar para laboratórios mais longínquos, eles vão poder fazer eles mesmos. A questão da farmácia, eu acho que ela tem que ser tratada de uma outra forma, porque a farmácia ela pode funcionar como uma boa alternativa para screening, a atenção farmacêutica pode ajudar bastante coisa, mas essa questão do laudo e da orientação, isso ainda não está sacramentado. Então, a farmácia poderá ser um ponto de apoio, mas quando eu digo que a gente ainda tem que passar por uma mudança de paradigma, porque, como a doutora disse, nós não temos aqui no Brasil ainda esta, não quero chamar de cultura, mas essa estrutura de centros de atenção médica, onde eu posso oferecer plenamente, porque não adianta de nada eu ter um resultado do exame se o paciente não sabe o que fazer com isso, né? E nós não temos ainda essa estrutura. Eu acho que nós vamos nos encaminhar para essa solução, por exemplo, onde clínicas poderão ter os seus resultados, os seus exames que interessam dentro da clínica, com a orientação de um profissional capacitado a fazer esse laudo, aí sim o resultado está bem próximo do paciente. Mas isso é um processo que nós ainda temos que passar e de regulamentar quem que pode ser. O fato existe hoje uma tecnologia para que o paciente não precise esperar dias para um resultado. Como isso vai se organizar dentro do nosso tão complexo sistema de saúde, nós ainda estamos nesse processo. Doutor Jorge Terrão, sobrou uma bola quadrada aí para você marcar o gol, né, em função de tudo que foi discutido aqui, mas gostaríamos que você trouxesse também. Não, eu concordo com ambas as colegas, com as colocações. Eu acho que a redução de plataformas, né, ela é fundamental, e eu vivi bastante isso agora durante a pandemia, em grupos de WhatsApp de colegas, etc., e que biologia molecular, a gente tem biologia molecular desde 1994 no laboratório. E eu nunca imaginei na vida que eu fosse ver a Biomol virar 24 horas por dia. Nunca, realmente nunca imaginei. Acho que nenhum de nós, né, em sã consciência, pensava esse tipo de coisa. E eu troquei ideia, tive a oportunidade de trocar ideia com vários colegas que tinham, como a Roseli falou, né, a colega Roseli deixou bem, tem que mandar para um laboratório longe, e o diagnóstico da Covid precisava ser imediato, precisava ser, enfim. E colegas começaram a usar plataformas menores, né, e que passaram a soltar diagnósticos corretos de RT-PCR para Covid. Né? A doutora Beth é especialista nessa área de PCR, de Biomol, muito mais do que eu, mas isso é uma realidade. Mas o que chama a atenção hoje é que, como diz a tradução, né, a Beth colocou, exame no ponto de cuidado, e não levar o exame até o paciente. Quer dizer, é diferente. Eu ir no ponto de cuidado e ser atendido. Eu acho que essa é a grande preocupação. Com relação à farmácia, é óbvio, nós somos farmacêuticos, a farmácia é um estabelecimento de saúde, tem que ser reconhecido como tal. Graças a Deus a lei foi aprovada e a farmácia é um estabelecimento de saúde. Mas, por outro lado, existe a questão do acompanhamento farmacoterapêutico. Né? Então, assim, aqueles exames que o colega farmacêutico que está fazendo a farmácia clínica, que está fazendo a atenção clínica, precisa usar para fazer o acompanhamento, ótimo, ele vai fazer e tem que fazer mesmo. Né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil entrar numa fila do SUS, ser atendido, etc. E tal. Isso não só na farmácia, mas nas unidades básicas de saúde e tudo mais. Mas talvez mais importante do que isso, e aí as duas têm razão, na regulamentação que está para sair da Anvisa, é a questão do controle da qualidade, a qualidade do resultado que vai sair. Não adianta a gente avançar em tecnologia, avançar em equipamentos portáteis, né, em redução de plataformas, etc., em aumento de número de itens que pode ser ofertado, se isso não for feito com qualidade.
se a informação que a gente der não for uma informação de qualidade, né? E tanto quanto as farmácias, que inegavelmente têm uma capilaridade gigantesca, os laboratórios também têm. O Brasil tem cerca de 5.700 municípios, 5.600 e pouco, e pelo menos um laboratório ou dois tem em cada município. Então, nós estamos longe nesse aspecto também. E eu acho que, nesse sentido, o importante é a gente cuidar da qualidade da informação que a gente vai dar, seja no laboratório, que já faz isso com bastante intensidade, seja na farmácia, se tiver que fazer o teste de screening, ou unidade de saúde, mas mesmo o screening tem que ser feito com qualidade. Não pode ser feito de qualquer forma, né? A CBDL, por exemplo, junto com a SBAC, junto com a SPPC, nós fizemos aquele trabalho de validação dos kits de Covid que chegaram em 2000 e nós vimos quanta coisa ruim que aconteceu. Não porque as pessoas queriam vender coisa ruim, não é. Era o início, era tudo novo, tudo chegando, e se não fosse essa ação muito bem coordenada, né, da CBDL, da Abramed, da SBAC, da SPPC, a coisa teria passado muita coisa ruim. Então, acho que a gente tem que cuidar disso, né? O mais importante nisso é a qualidade. Não ficou tão quadrado assim. Você arredondou brilhantemente essa bola. Já deu um gancho aqui para a gente, né, doutora Beth, sobre esse controle de qualidade que foi muito debatido lá. Então, gostaria que também você pudesse trazer, né, o tema foi o controle de qualidade para otimizar e aprimorar a rotina analítica. Então, traga um pouquinho também, doutora Beth. Então, voltando aqui, por isso que é bom não pensarmos iguais, porque assim a gente vai aprimorando até o alinhamento de pensamento, né? Então, todos nós pensamos em qualidade, como ficou visto, todos nós pensamos o melhor para a sociedade. O serviço da CBDL foi muito importante, e ainda será, e algo que foi debatido, inclusive, no seminário de microbiologia, o lançamento de um curso que vai ter no Brasil sobre drogas, sobre resistência bacteriana, focou muito na qualidade do resultado que iremos ter, que é como o Terrão colocou, a Joseli colocou, só ter um resultado não basta. E eu, para tirar a prova, eu voltei do Ceará com Covid. Então, o que eu fiz? Eu fiz o exame tradicional e resolvi comprar um autoteste para ver se eu entendia. Olha, eu fiquei abismada e por isso que daí eu vou falar em qualidade. Então, para mim foi fácil entender como funcionaria, mas para quem não é da área, veio um tubinho, ele dizia que tinha uma estante, eu fui procurar uma estante, não é bem uma estante, era um negocinho, era uma coisinha qualquer de plástico que você põe o tubinho ali. Aí vinha outro tubinho com líquido que você tinha que abrir o tubinho, com líquido para pôr dentro do tubo seco, coletar material e aguardar X minutos. Aí eu imaginei que seria assim. Depois eu fui ler a bula. Se eu fosse leiga, eu não ia conseguir fazer aquele autoteste. Mas por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que cuidar, porque muito se perdeu em termos de epidemiologia, novamente qualidade, porque os exames de autoteste que foram comprados em farmácia, por exemplo, eles não foram reportados ao Ministério da Saúde. Então, nós não temos banco de dados relativo ao autoteste dos positivos, dos negativos, falso negativo. E daí, isso que eu acho bem importante focar aqui, independente do local que seja feito, temos que ter o controle epidemiológico, porque senão a gente nunca vai ter um sistema único de data base, né, de base de dados, nunca teremos isso, e a qualidade do resultado. Então, assim, eu vi que o autoteste pode usar, pode. Acho que várias novidades estão vindo, mas a população também tem que ser educada. Eu acho que faltou nisso tudo, em termos da pandemia, ter uma educação
como nos outros países. Todo mundo diz, mas lá na Noruega faz, na Finlândia faz, Portugal faz, mas o leigo é treinado, ele tem aula, tem que fazer um curso. E na Noruega, um pouquinho mais exigente, depois eles fazem provas sobre o curso que tiveram. Claro que é uma população menor, mas a educação, ela também não está longe da qualidade. Então, a educação que nós damos à população, ela é primordial para que os serviços essenciais de saúde, eles andem na mesma proporção de qualidade, sendo o leigo fazendo o seu autoteste ou não. Por que a sociedade foi contra o autoteste? Porque a gente tinha medo exatamente de quantos falsos negativos seriam liberados, porque as pessoas não saberiam fazer o exame. Então, geralmente a sociedade de laboratório ela não é corporativista, e só eu posso fazer, mas nós não podemos vender medicamentos, né? Eu sou farmacêutica, mas eu não sei nada de medicamento. Então, eu não vou começar a vender medicamento. Então, o que a gente imagina que vai acontecer, possa acontecer, parcerias entre laboratório e outros locais que eu não vou nominar, até nós chegarmos ao ponto que a doutora Joseli falou sobre ter, e o Terrão também, a linha de cuidado, né? O ponto de cuidado, que seria o centro de saúde em que você vai, você tem o médico, isso tem nos outros países, lógico, aqui também já tem clínicas, onde o paciente sai com o diagnóstico clínico, com o diagnóstico laboratorial, é outro assunto, mas nunca, porque a qualidade dos ensaios laboratoriais, de qualquer ensaio biológico, ela perpassa também pela biossegurança, e eu não vou me aprofundar nisso, tem que ver a segurança do paciente que está fazendo o exame dele mesmo, para ele não contaminar outras pessoas da família, e também tem que ver a segurança do resultado que ele vai ter. Qual é o indicativo de que aquele exame que ele fez é seguro? A gente não sabe, porque não tem alguém especializado ali. Então, o ponto alto em termos de qualidade que se está reestruturando, digamos, é que a segurança do resultado do paciente ela tem que ser absoluta. O benefício que o paciente vai ter daquele resultado, positivo ou negativo, tem que ser absoluto. E claro que, em termos biológicos, nada é absoluto, mas se ele recebe um exame negativo, tem que ser negativo em qualquer lugar que faça. Positivo, tem que ser positivo em qualquer lugar. Então, existe essa noção, ainda bem que no Brasil a gente tem essa noção muito clara, de que fazer exames em dias diferentes não é a mesma coisa do que ir num laboratório e fazer o mesmo exame em 4 laboratórios, é uma coisa. Em dias diferentes, o experimento já não funciona. Então, é onde vem, eu acho que muito de bom senso e também de garantir que o seu paciente tenha confiança no laboratório que usa. Com você, então, né? Agora, para a tua análise, lembrando que também acho que são várias empresas com autotestes, né? Enfim, talvez mudando um pouco de metodologia de uma para outra. Explica um pouquinho para a gente, Joseli. O autoteste é aquele teste que a própria pessoa pode se aplicar. Várias empresas estão oferecendo, existem várias empresas. Eu concordo que alguns são muito simples e outros um pouquinho mais difícil quando a gente abre a caixinha para saber o que vai fazer com isso. Eu vi mesmo muitas bulas. Eu concordo muito com essa coisa da educação, porque a gente precisa, nós temos um país muito desigual, então a gente precisa instruir muito bem. O que aconteceu com os autotestes é que eles foram aprovados pela Anvisa no finalzinho do pico da Ômicron. Eles ficaram lá paradinhos. Agora nós tivemos esse outro pico dessas novas variantes, e aí muita gente utilizou esses autotestes, e eu
reconheço que a gente tem que trabalhar mais na orientação. Então, por exemplo, se você, lá nos Estados Unidos, você tem inúmeros vídeos orientativos, explicando como que faz o autoteste. Existem, por exemplo, tem um trabalho que eu li bem interessante, que empresas, eles compravam autoteste para os funcionários, mas faziam a coleta guiada, o que também melhora muito o resultado da coleta. Então, assim, o autoteste, eu acho que ele tem um poder em algumas circunstâncias, dar o conforto, por exemplo, numa família tem um positivo, eu testo facilmente os outros, ou eu posso fazer um acompanhamento para ver a queda da carga viral, quando eu posso voltar a um convívio, porque eu não tenho... Ele tem o seu valor, mas ele é um teste de screening, ele não é um teste de diagnóstico. Como, por exemplo, nós temos o autoteste para HIV, e a gente entende que alguém que tem esta primeira informação que foi positivo num teste, vai procurar o serviço de saúde. Então, no caso da COVID, a informação de que o autoteste está positivo, vamos procurar um serviço de saúde. O que acontece é que hoje, graças à vacina, nós temos uma doença branda e as pessoas têm ido procurar menos o serviço de saúde de posse dessa informação. E nós temos que trabalhar em comunicação, porque os autotestes, eles devem ser reportados hoje via os contatos das empresas, mas isso está muito pouco claro para a população. Então, as empresas, quando recebem as informações dos pacientes que voluntariamente comunicam seus resultados, elas reportam. Mas isso não, ainda falta comunicação para que isso seja... Então, ela entra na estatística, mas ela tem um caminhozinho mais tortuoso do que quem faz um teste no laboratório regular, que por ser uma doença de comunicação compulsória, a comunicação é... Mas comunicação é a chave do negócio, de todos eles. E depois nós vamos falar um pouquinho do teste, do curso de resistência antimicrobiana, que a gente vai oferecer aqui no Brasil, porque nós temos, a CBDL tem sempre essa preocupação de trabalhar em educação e comunicação. Nós precisamos mudar de patamar do conhecimento, a gente vai aí se deparar com uma situação que vai afetar a todos nós, que é a questão da resistência antimicrobiana, porque ela vai afetar quem usa, quem usou, quem vai usar, vai afetar gerações, porque nós não fizemos a lição de casa certa no momento certo. Então, agora nós precisamos instruir, informar e conscientizar e trabalhar coletivamente para este próximo mal que vai afetar aí a humanidade. Doutor Jorge, dentro do que a Joseli e a doutora Beth colocaram, né, gostaria também de ouvi-lo em relação, né, a essa situação dos autotestes e também já fazendo essa introdução da resistência antimicrobiana, porque a CBDL também, junto, né, dentro do Congresso, organizou alguns painéis e este foi um dos painéis. Então, gostaria também que você trouxesse essas duas análises. Bom, com relação à questão do autoteste, assim, eu concordo que é um avanço, né? Mas eu deixo especificamente para as doenças infecto-contagiosas e aquelas de comunicação compulsória, né, de notificação compulsória, eu tenho uma certa resistência a eles, exatamente pela questão da falta de educação, né, da falta de controle que se vai ter, da perda das informações epidemiológicas, né? Essa é a minha grande preocupação. Especificamente no caso da Covid, realmente faltou a orientação. Assim, eu lembro que o treinamento que nós demos para o nosso pessoal de coleta, e eu várias vezes que coletei, para você saber, cheguei na nasofaringe do cara, tem que sair lágrima do olho. Né? E dificilmente a pessoa leiga vai fazer a coleta bem feita. Então, o problema não é a qualidade do teste. Pode até ser a qualidade do teste também, houve testes e as nossas validações mostraram isso, né, no programa de teste da Covid-19, mas assim, está na fase pré-analítica, que o leigo não é obrigado a saber. Né? Então, como ele não é obrigado a saber, fatalmente ele dificilmente vai provocar aquela raspada lá dentro que é necessária para esse diagnóstico. Então, assim, eu tenho restrição nesse aspecto. E no aspecto, obviamente, da perda epidemiológica. Acho que o autoteste, por exemplo, de glicose é fundamental para a pessoa que faz uso de insulina, por exemplo, né? É fundamental para ele fazer isso.
desde que ele seja bem treinado, desde que ele seja bem orientado. Nós já tivemos avanços aí de sensores colocados na epiderme, né, na pele, e a pessoa encosta o celular ali e tem o seu valor de glicemia, é um autoteste, né? E que ela se controla, enfim. Tem várias coisas novas chegando no mercado, e esse aí da glicemia de pele transcutânea não é nem tão novo assim, mas aqui no Brasil é novo, né? E sim, desde que a gente consiga fazer, usar a tecnologia do YouTube, usar a tecnologia das ferramentas digitais para poder estar fazendo a divulgação e o treinamento das pessoas para que elas usem isso a seu favor, obviamente, para cuidar da sua saúde, e a segurança do paciente para nós é a coisa da qual a gente não pode abrir mão, né? Eu acho que eles vão bem. Agora, focado na questão, por exemplo, da resistência microbiana, antimicrobiana, é algo assim que a gente vem vivendo isso. Nós trabalhamos dentro de 2 ou 3 hospitais aqui grandes, e a gente vem vivendo isso com muita frequência, com muita dificuldade. Está cada vez mais difícil conseguir tratar as pessoas devido à questão da resistência bacteriana. Então, assim, eu participei, tive a oportunidade e a honra de participar dessa palestra que a CBDL, o seminário que a CBDL promoveu da resistência antimicrobiana, e fiquei assim, achei fantástico, porque ele abrange e perpassa por todas as etapas do processo, desde a prescrição, da formação do médico prescritor, do correto diagnóstico laboratorial, enfim, de todas as informações. De novo, volta naquilo que eu falei lá atrás. A informação que se dá é fundamental. Então, para isso, a gente vai ter que realmente estudar bastante, lembrar que a gente vai ter que estar aprendendo o tempo todo, estudando o tempo todo, acompanhando o tempo todo e trabalhando nesse aspecto para que, desde a avaliação do agente causal até o seu perfil de resistência, para que a prescrição seja bem feita, né? E aí me lembra uma coisa que eu acho que eu espero que chegue um dia no Brasil, que eu sei que fora daqui existe, Estados Unidos existe, etc., é a capacidade, por exemplo, do profissional farmacêutico na farmácia clínica poder dizer assim, olha, não vou aviar esse antibiótico aqui porque essa bactéria é resistente. Então, assim, como disse bem a Joseli, a gente precisa mudar muito o nosso conceito, né? Aquela coisa do cuidado centrado no profissional, seja ele o profissional médico, profissional farmacêutico, enfim, fisioterapeuta, etc., isso acabou. A coisa tem que ser centrada no paciente e voltada para a segurança do paciente, né? E a gente sabe que nós estamos aí com as cepas vanco-resistentes batendo na porta, né? Então, a gente sabe que essa coisa está colada na gente. Então, acho que é fundamental esse trabalho e achei fantástico esse seminário. Doutora Beth, foram 4 painéis, né, Joseli e doutor Terrão, que a CBDL desenvolveu, além desse de resistência antimicrobiana, avaliação, aprovação regulatória e também implementação. Então, doutora Beth, gostaria que cada um de vocês pudesse falar um pouquinho de um desses painéis, começando pela doutora Beth com o painel Avaliação, como poderão os biobancos e as redes de avaliação em cada região evitar duplicação de estudos de performance clínica para diagnósticos. Doutora Beth, por favor, comente um pouquinho sobre esse painel. Olha, a ideia desse painel único é centralizado, não é único, né? É multilocalizado, né? Eu acho que a ideia é muito boa, porque talvez evite retrabalhos. Só que o que eu percebo, a minha percepção, essa avaliação é feita em lugares diferentes por pessoas diferentes e colocada num banco, ela não valida, na minha opinião, não vai validar tudo, porque, como eu já falei, ciência é feita de dias. Então, se eu posso ter reprodutibilidade do ensaio, mas para eu ter reprodutibilidade, o profissional que está ali, também ele tem que ser um profissional bom. E quando a gente faz uma avaliação de kits, ela não pode ser feita, eu estou dizendo a minha opinião,
ela não pode ser feita com mesmas amostras, materiais biológicos diferentes são necessários. Então, se eu tenho um biobanco onde se usem amostras diferentes, porque cada país vai ter amostra diferente, é uma coisa. Mas também eu preciso ter o outro lado, as mesmas amostras serem testadas nos países diferentes, porque uma tem que validar, um ensaio tem que validar o outro. E tem algo também que é importante saber, o que acontece no laboratório. Por mais que seja validado um kit na fábrica, digamos assim, antes do uso, pós-uso, pela RDC 302, que se aplica no Brasil, todo laboratório ele tem que validar os kits novamente. Então, tem de ser estudada uma maneira que o laboratório não tenha que revalidar, porque o que hoje acontece normalmente é isso. Por força de legislação e por força até da fiscalização das vigilâncias sanitárias, o laboratório, quando muda a metodologia ou muda de kit, ele tem que fazer uma validação interna. Então, é interessante essa validação central com uma base de dados, para que ela talvez consiga dar suporte à intravalidação no laboratório. Não sei se eu estou conseguindo me fazer clara, porque pela cadeia de processos, a empresa que faz, ela valida. Aí, quando vai para ser uso clínico, valida. Quando chega no país, valida. Quando chega no laboratório, também valida. Então, talvez uma central onde possamos validar, o laboratório não precise validar com 20 amostras, mas com uma, jogar no banco de dados, que espero que tenham acesso, eu acho que isso vai diminuir custo, né? E também vai diminuir tempo, porque a gente sempre tem que fazer amostra, reagente versus máquina. E, no mínimo, para ter um cálculo estatístico confiável, o laboratório tem que validar através de 20 amostras, esse é o mínimo. Se ele fizer um ensaio de biologia molecular, ele já vai, que não é sorológico, ele já vai ter que usar mais amostras. Então, muitas vezes, a gente usa quase um kit ou mais, né? Gasta na validação. Mas isso nos dá segurança, né? Eu validar o que eu vou usar, porque geralmente o pessoal do laboratório é extremamente chato nesse aspecto, mas chato para o lado bom. A gente não gosta de usar se não tem certeza, então só põe para implementação de rotina, depois de todos os cálculos, e a certeza de que eu estou gerando, o laboratório, estou gerando um resultado confiável. Então, o biobanco, talvez, sendo bem estruturado, como foi a apresentação, ele diminua até o tempo de validação interpaís, né? Por exemplo, se eu faço 4.000 amostras num país ou 50.000 para validar, talvez deve ter um país central que vai fazer um número, um N maior, e depois, então, os outros países talvez possam fazer uma quantidade menor, que dê celeridade para que os órgãos de vigilância aprovem mais rápido, mas não aprovar mais rápido porque em medida de urgência, né? Mas que a gente consiga, através dos biobancos, uma certeza tão grande do que está sendo introduzido no país e que dê segurança para quem vai manipulá-los no laboratório. Eu achei assim fantástico essa parte, fiquei bem empolgada porque a estatística mostrou que dá certo. Muito bom. Isso mostra realmente que esses painéis, né, tiveram uma importância, né, grande nesse congresso. Joseli, outro painel também foi aprovação regulatória, o que aprendemos com a pandemia do Covid para tornar a aprovação de diagnósticos mais rápida. Gostaria que você trouxesse um pouco também do que foi apresentado nesse painel. Nós trouxemos essa discussão porque a urgência da pandemia trouxe
uma série de aprimoramentos de processos. Então, por exemplo, nós trabalhamos sempre muito próximos da Anvisa, mostrando, trazendo de forma rápida experiências positivas e produtivas de outros países para avançar na implementação. Nós, da CBDL, temos trabalhado muito na harmonização regulatória, porque uma preocupação que nós temos, e nós sabemos o país que nós somos, é da gente não criar jabuticabas, a gente não colocar dificuldades onde elas não devem existir. Então, a preocupação com a segurança, ela é importante, a Anvisa tem esta preocupação, mas nós temos também que nos preocupar em colocar o país e a saúde pública no estado da arte do que existe nos outros países. Então, atrasos, por exemplo, como a gente teve esse da aprovação dos autotestes, a gente gostaria de que isso não ocorresse, quer dizer, sempre que a gente tiver uma necessidade, uma emergência, que a gente trabalhe de forma célere e segura. Então, nós temos feito hoje cooperações com a Organização Mundial de Saúde, cooperação com o FIND, que tem nos ajudado muito no sentido de trazer as bases necessárias do conhecimento para implementação de novas metodologias e de novas abordagens validadas. A gente tem esta preocupação. Então, nós trouxemos para esse evento duas especialistas, uma, a doutora Rosana Pilling, que é a especialista em resistência antimicrobiana, que tem feito um trabalho mundial, porque este problema da resistência antimicrobiana não é, nada em saúde é isolado, nada em saúde é pontual e que começa aqui e termina aqui. Tudo tem um antes e tem um depois, uma consequência. Então, eu acho que isso que a gente também tem que aprender com a Covid, porque nós sempre achamos que essas coisas acontecem lá. No mundo globalizado que nós vivemos hoje, as coisas têm uma rapidez da difusão muito maior do que ela acontecia antes, né? E a gente tem que aproveitar este conhecimento para que a gente possa trazer as ações necessárias de saúde com urgência no tempo certo para serem usadas na medida certa. E trouxemos, então, a Debbie Beiras, que tem muita experiência nesta questão da tradução do uso das novas metodologias, deste aprendizado que é tão importante do uso das novas metodologias. E, doutor Jorge Terrão, o quarto painel de discussão foi justamente implementação, comunicações para incentivar a implementação de diagnósticos, incluindo educando políticos, saúde pública e as pessoas em geral sobre investimentos em testes, bem como sobre o custo de não testar. Então, gostaria também que você passasse sua análise sobre esse painel. Eu acho que é um painel fundamental que completa, na verdade, né, tanto a fala da Beth como da Joseli, no sentido de que a gente precisa estabelecer políticas públicas que deem às pessoas acesso, né, a esse diagnóstico. E acho que a Covid veio, eu costumo dizer o seguinte, a Covid veio mostrar uma coisa, virose tem nome, né, gripe tem nome, vírus tem nome, certo? Então, assim, popularizou, inclusive, um termo que hoje quase todo brasileiro fala, é RT-PCR, e ninguém nunca falava nessas coisas, né? Então, acho que ficou claro a necessidade de um trabalho conjunto, né, da indústria, dos laboratórios, com os prescritores, com a gestão da saúde pública. Querendo ou não, em nosso país, a saúde pública hoje o maior plano de saúde que existe no Brasil é o SUS, né? É inegável, é o maior número de vidas, e tem acesso e tem direito, é um direito constitucional, inclusive, né? Eu, particularmente, não acredito que falte dinheiro no Brasil para isso, né? No governo. Acho que pode até ser mal usado, mas não falta. Então, eu vejo como muito importante juntar essas pontes. Não existe essa história de dizer a política não existe. Não existe, sim. Política, eu não estou falando de políticos, estou falando de políticas de saúde pública, políticas de organização da sociedade, de organização
de plataformas. E, para mim, acho que é muito importante nós, não, enquanto usuários, não olharmos para a indústria como, poxa, lá vem eles tomar o meu dinheiro, nem a indústria olhar para a gente como, pô, lá vem os caras não querem pagar. Existe um caminho muito grande a se percorrer. Eu acho que, por exemplo, a ANS é fundamental nessa discussão. A presença da ANS discutindo com a gente, discutindo o que tem de validade. Por exemplo, como foi muito rápida em colocar no rol como obrigatório o diagnóstico de influenza A, B, vírus sincicial respiratório, enfim, o que até então era virose, né? Era simplesmente virose, é importante para a gente que isso aconteça. Então, acho fundamental trabalhar com essas políticas, fazer sim, como a Roseli colocou, a facilidade, não facilidade, mas reduzir as dificuldades para se obter um registro de produto no Brasil, né? Que tenha mais forma de controle, que, por exemplo, esse programa de validação pós-mercado que nós fizemos junto com a CBDL, com a Abramed, com a SPPC, venha, né? Que nós, laboratórios, aprendamos a usar o Notivisa quando necessário, né? Não é para prejudicar A, B ou C, não, é para melhorar, sempre no sentido de melhoria, né? E aí eu acho fundamental também a presença da SBAC, da SBPC, com os seus programas de controle da qualidade, né? Que é um banco de dados riquíssimo para dizer, olha, temos produtos assim, temos produtos assim, esse aqui precisa melhorar. Não é dizer que é ruim, tudo pode ser melhorado, né? E, por exemplo, nosso país é um país de dimensões continental. Então, nós estamos no sul com 0 grau e estamos em Fortaleza com 40 graus. Quer dizer, os produtos viajam. Os produtos com quanto tempo viajando em caminhão, em ônibus, etc., em caminhão. E, por mais controle que se tenha, é necessário, sim. E é o controle de qualidade que vai nos mostrar se aquele produto não sofreu uma avaria durante esse trajeto, até durante o armazenamento dentro dos nossos laboratórios, né? Então, é fundamental ter isso colocado, né? E ter isso entendido na cadeia. Obviamente que isso tem um custo, isso tem um valor que a gente precisa, todos nós, desde a indústria até quem usa o produto, precisa ser remunerado. Então, isso precisa ser revisto. Acho que isso é fundamental para a gente. Essa situação, né, da extensão territorial brasileira muitas vezes se compara com um país menor, né? Ah, mas lá é assim, né? Mas espera um pouquinho, porque aqui é bem diferente a situação. Olha, em nome da CBDL, quero agradecer a todos vocês, né? E pedindo já uma mensagem final, inicialmente, da doutora Beth, PhD em microbiologia e biologia molecular e presidente da SBAC. Muito obrigado, doutora Beth. Gostaria que a senhora deixasse, então, uma mensagem final para quem nos acompanha. A mensagem que eu acho importante é trabalhar em conjunto. E o que a CBDL está promovendo nesse momento é de grande importância, porque isolados vamos mais lentamente. E compartilhando conhecimentos e experiências, conseguiremos fazer um bom programa, inclusive um programa de educação, como vai surgir esse sobre multiresistência. E a palavra-chave para mim é parcerias. Isso sempre é muito importante. Parceria é o que vai realmente... seria como se todos nós empurrássemos a pedra do mesmo lado para ela se locomover. Isso é uma grande parceria. Parabéns pela mensagem final, doutora Beth. Então, Jorge Terrão, muito obrigado por participar conosco. E vou confessar para você que eu tenho um carinho especial pelo Espírito Santo. Estou no 36º livro, meu segundo biografado foi daí, o Domingos Rigoni, da Movelar, e então tem um polo moveleiro espetacular aí, né? Então, parabéns por esse estado maravilhoso. Olha, sorte de vocês que nem todo mundo, né, conhece, porque é um lugar maravilhoso para mim. Então, parabéns pelo Espírito Santo e a sua mensagem final. Muito obrigado pelo elogio, o estado realmente é fantástico, eu sou tem tudo aí, né? Tem tudo em petróleo, tem tudo aí, é verdade. Aqui nós temos de tudo, principalmente nossa famosa muqueca. Mas, assim, eu concordo com a doutora Beth. Eu primeiro quero agradecer o convite, né? Muito gentil da parte de vocês. Parabenizar a CBDL por
trabalho, e acho que a Beth usou a palavra correta, né? Parceria. A gente tem que entender que precisamos nos ver, todos os atores, como parceiros, como complemento, né? Nós complementamos o trabalho do outro, desde a indústria que pesquisa, desenvolve, coloca o produto no mercado, a gente que aprende a usar, usa e dá feedback para melhoria, e quanto mais a gente puder fazer isso, é melhor. Então, eu quero realmente parabenizar a SBEC, aproveitar e parabenizar a SBAC, porque o congresso realmente foi um sucesso, né? Mais de 2.700 pessoas, foi muito bom rever os amigos, e parabenizar a CBDL por trazer os seminários para a gente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Joseli Chiarella, nossa Joseli, também as suas palavras final. Você falou que queria convidar todos para um congresso importante que a CBDL está organizando, então fique à vontade, Joseli. Não, na verdade, não é um congresso. Nós estamos, além deste curso de resistência antimicrobiana, nós estamos organizando uma iniciativa que a gente está chamando de Observatório do Diagnóstico, porque nós não temos ainda uma visão do que é o diagnóstico hoje que congregue o que é feito no SUS, o que é via ANS, o que é o universo privado. E só quando a gente tiver... nós vemos só a ponta do iceberg, nós precisamos juntar toda essa informação e as ações elas serão muito mais sólidas a hora que a gente conhecer todo esse universo e que esse universo se conversar. Então, a gente tem que cooperar. Então, a gente tem que colocar a SBAC com a CBDL, com o pessoal da Anvisa, com o pessoal do SPPC, com as sociedades médicas, com a Abramed, e termos um consenso, porque aqui a gente tem dois interesses, na saúde pública do Brasil e no paciente. E a gente só vai avançar nisso se a gente... A CBDL tem feito muitos esforços nesse sentido, trazendo os cursos de formação, e agora essa iniciativa do Observatório do Diagnóstico, que é ainda um embrião, ele ainda está se consolidando, mas eu acho que isso vai trazer bastante avanço para o setor como um todo. Muito bom. Então, Obrigada. mais uma vez, agradecendo a doutora Beth, ao doutor Terrão, a doutora Joseli, e em especial agradecendo a você, porque o Especial Saúde é feito para você e por você. Muito obrigado por estar conosco e até o próximo Especial Saúde Diagnóstico. Tchau, pessoal.